Gratidão. Este é o sentimento que move o nosso coração nesta época do ano. Certa vez ouvi uma frase que dizia assim: só é grato aquele que reconhece o tamanho do presente que recebeu. Quantas dádivas, quantas bondades de Deus não vivemos neste ano de 2022, não é mesmo? Algumas delas foram vividas em família, outras pessoalmente e muitas delas, com certeza, em nossas igrejas. Nós da Associação Paulista Leste desejamos certamente a você um feliz Ano Novo, um Feliz Natal, ainda mais, porque Natal nos lembra de um presente principal, o nascimento de Cristo Jesus. O nosso desejo é que Jesus nasça em seu coração, hoje e sempre, até que Ele volte para nos resgatar e nos entregar o maior de todos os presentes, que será estar com Ele para sempre, junto dEle, em sua casa. Nós queremos agradecer ao nosso Senhor, porque este ano se passou, mas um novo ano agora começa, com muitos desafios, com muitas possibilidades de alcançarmos também vitórias. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico muito especial, que está em Lucas, capítulo 2, verso 11, que diz assim: hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo é o melhor e maior presente que você pode ter em sua vida, mas não tão somente para você, mas para todas as pessoas a quem você desejar anunciar. Fale de Cristo Jesus, ensine de Cristo Jesus a uma pessoa. O que você acha de aceitar este desafio? Leve Jesus como sendo um presente especial para a vida de pessoas que precisam saber que existe esperança, segurança, alegria para vivermos não tão somente aqui neste mundo, mas uma vida eterna com o nosso Senhor. Estamos gratos, pois Jesus esteve conosco este ano e certamente estará também no próximo ano. Neste ano, em especial, nós estamos celebrando 40 anos da Associação Paulista Leste. Nós estamos felizes porque esta já é a realidade. 40 anos de celebrações, 40 anos de existências, de bênçãos, e nós estamos felizes por tudo isso. Que Deus abençoe, pois nós vamos celebrar este próximo ano juntos. Que Deus dê a você, a sua igreja, que Deus dê à sua família um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que seja um ano de grandes celebrações. Um grande abraço. Então, o livro de Josué, que é onde está a nossa história, pode abrir sua Bíblia, o livro de Josué, onde está a nossa história, é um livro que vai contar sobre essas cenas de guerra, o povo de Israel indo até a terra de Canaã, conquistando as cidades que existiam ali, e assim eles agora depois vão repartir aquela terra para poder morar nela, tá bom? Entre as famílias que existiam. O livro de Josué conta isso para a gente, esse momento. Agora tem um detalhe especial aqui, que eu já quero começar a mostrar para você aqui na tela, tá bom? Vá acompanhando comigo aí, você vai ter ricas informações sobre a vida de Raabe. Nós temos na Bíblia apenas 4 lugares que nós vamos encontrar informação sobre Raabe, esta mulher que era uma mulher cananeia, moradora da cidade de Jericó. 4 lugares. Nós vamos passar por esses 4 locais da Bíblia que falam sobre ela, cada um para a gente poder aprender um pouquinho sobre ela. No primeiro texto, sua história, depois sua família, depois sua fé, depois a sua salvação. Mas o que se destaca na história de Raabe é uma coisa muito especial. Aqui. Pode passar para mim? Muito bem. É que nós temos na história dela, sendo relatada no livro de Josué, um destaque. Um destaque. Veja só, Josué, que é o autor aqui das suas memórias, né, os seus escritos, ele, se você olhar o livro de Josué, tem 24 capítulos. Você vai ver isso aí na sua Bíblia, 24 capítulos. Os 12 primeiros vão falar das guerras, ou seja, quando eles entraram para conquistar Canaã. Os outros 12 capítulos vão contar de quando eles repartiram as terras entre as famílias que existiam ali, no povo de Israel. Muito bem. Veja só,
se você fosse Josué, você deixaria apenas este livro para as pessoas conhecerem a respeito da conquista mais significativa do povo de Israel, a conquista de Canaã, que era a terra que Deus tinha prometido. Ele teria 12 capítulos apenas para fazer isso, porque os outros 12 é a divisão das terras. Então, os 12 primeiros capítulos para poder contar das conquistas. Eu tenho certeza que ele tinha muita coisa para poder dizer. Você concorda comigo? Mas tem um detalhe. Ele decidiu ainda separar, dentro daqueles 12 capítulos, ele decidiu separar, pode passar, dá dois toques aí, pode passar, mais um pouquinho. Ele decidiu separar desses 12 capítulos, falando das conquistas do povo de Israel, ele decidiu separar um capítulo e 5 versos, só para contar a história de Raabe. Ou seja, espera aí, se um indivíduo, um grande guerreiro, tá certo? Um grande líder, vai contar em 12 capítulos todas as suas conquistas, ele não vai ter mais oportunidade. Mas ele decide separar um capítulo e 5 versos para poder falar da história de Raabe. Isso quer dizer para mim que a história dela é importante. Vocês concordam? Mais um detalhe. Eu vou fazer uma pergunta para quem já conhece a história de Raabe, tá? Quando nós falamos de Raabe, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Não tenha vergonha de falar, pode falar, eu quero ouvir alto aí. Prostituta, é isso mesmo? É pesado esse nome, não é? Prostituta, prostituição. Sabe por quê? Porque essa era a profissão de Raabe, lá no meio do povo cananeu em Jericó. Qual seria a vantagem para um indivíduo do povo de Israel, que pertencia ao povo de Deus, em apenas 12 capítulos que ele tinha para poder falar das maiores conquistas do povo de Israel, separar um capítulo e 5 versos para contar a história de uma prostituta? Isso, na verdade, era quase uma ofensa para a história do seu povo, mencionar a história de uma mulher em tais condições. Vocês não concordam comigo? Mas tem um detalhe. Os primeiros 12 capítulos do livro de Josué falam de quê mesmo? Das conquistas. Deus estava, através de Josué, entregando para mim e para você uma coisa muito especial. A ideia de que a primeira conquista do povo de Israel, lá no território de Canaã, foi o coração de uma mulher. Mais importante do que conquistar uma terra, uma cidade, de conquistar os tesouros da guerra, era conquistar o território do coração de uma mulher que permitiu Deus morar ali. Mais importante para Deus é Ele alcançar o seu coração. É Ele alcançar a sua vida, os seus pensamentos, do que contar as vitórias que podem ocorrer de guerras, reis que foram retirados dos seus tronos, tesouros que foram conquistados, porque para Deus pessoas são importantes. Pessoas, mulheres, assim como você, mulheres que vivem assim como as que você tem perto de você. Para Deus isso é mais importante do que qualquer coisa. Porque para o povo de Israel, sabe o que tinha valor? O trono, a cidade, o território. Mas sabe o que tinha valor para Deus? O que todos eles desprezavam. Uma mulher, uma prostituta, alguém que era diminuído dentro da sociedade. Só que aí vem para mim a riqueza de nós estudarmos a história dela. É que na verdade, ela tem aqui para nós uma certeza, e eu quero ler sobre essas certezas com você, de que Deus vinha trabalhando na vida daquela mulher para ela ser muito mais do que uma prostituta. Pode completar essa tela para mim, com todas as frases? Mais uma, acho que tem mais uma? Tem, aqui. E nós vamos ler agora os primeiros versos, aqui até o verso 11, de repente, do capítulo 2 de Josué, para nós encontrarmos algumas informações. Vamos ler juntos aqui. Josué capítulo 2,
verso 1 até o verso 11, diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andem pela terra, observem a terra de Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se a notícia ao rei de Jericó, assim: vê, essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Ou seja, nesses 2 versos, o que nós temos aqui? Uma missão, que 2 espias receberam de ir lá reconhecer a terra. Mas a missão deu errado. Eles foram descobertos e tiveram que se esconder. E para se esconder, entraram na casa de quem? De Raabe. E fizeram o que lá? Pousaram ali. Né? Está escrito aí? Verso 3. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, ou seja, ele manda a polícia federal baixar lá na casa de Raabe e falar algumas coisas para ela. Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a nossa terra, falaram para ela. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade até que os homens vieram aqui, vieram a mim, porém eu não sabia de onde eles eram. Ela disse. Havendo então de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram da casa dela. Não sei para... Não, saíram, ela disse, né? Que havendo de se fechar a porta, aqueles homens saíram da casa dela. E ela não sabe para onde eles foram. No verso 5 ela disse: ide após eles depressa, quem sabe podereis alcançá-los. Ela então orienta os guardas do rei a ir embora, procurá-los fora da casa dela, que eles não estavam mais ali. Mas ela tinha escondido eles. Verso 6. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado, os tinha escondido entre as canas de linho, que havia disposto em ordem sobre o telhado. Foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e logo que saíram, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado para ter com eles, para encontrar-se com eles. E lhes disse: olha só o que Raabe disse para aqueles homens. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o vosso pavor já caiu sobre vós, sobre nós, e que todos os moradores da terra já se derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíram do Egito, e também o que fizeste aos reis amorreus. Os reis amorreus eram grandes inimigos do povo cananeu, Seom e Og, que estavam além do Jordão, e vocês já o destruíram. Verso 11, ouvindo isso, nos desmaiou o coração, em ninguém há mais ânimo algum por causa da presença de vocês, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu, e é Deus embaixo na terra. Opa, tem alguma coisa especial aqui, o que vocês acham? Quando a gente começa a ler um pouquinho sobre a história de Raabe, passando os olhos assim, parece ser só um simples conto de uma situação estranha que os espias passaram, mas não. Aqui está a história, como eu disse para vocês, da maior e da primeira conquista de Deus naquela terra, o coração de uma mulher. Então, para nós aqui, nós acabamos de ler aqui, de certa forma, algumas coisas que já vinham acontecendo na vida daquela mulher, que muitas vezes são desconsideradas, porque assim como eu e você, muita gente só lembra da história de Raabe para dizer que ela era apenas uma prostituta. Por isso está lá o primeiro tópico que a gente quer estudar. Primeiro, a Bíblia não nega que ela se prostituiu em algum momento. Que essa mulher, não sabemos porquê, precisou entregar o seu corpo em troca de recursos para poder conseguir viver. Que essa mulher em algum momento se deu à prostituição. Eu não vou chamar isso de vida fácil, porque esse é um termo que às vezes se utiliza desconsiderando todo um contexto que essa mulher poderia estar inserida. Uma mulher que talvez sem pai, sem mãe, sem pessoas por perto, sem família, teve que, para não passar fome, sobreviver de alguma forma.
tentou rejeitar essa possibilidade em algum momento, a gente não sabe, mas ela infelizmente cedeu, porque era isso ou talvez a morte. E talvez ainda jovem, em algum tempo em que a beleza estava presente de maneira ainda mais espontânea, mais viva em sua vida, dedicou-se a essa atividade. Infelizmente, e a Bíblia não nega que isso aconteceu, esta mulher foi sim uma prostituta. Que triste, mas isso mostra como a vida é dura para muitas e muitas mulheres que existem nessa terra. Como a vida é difícil. E não é porque em algum momento das nossas vidas, agora eu também me incluo nisso, nós tenhamos tomado alguma decisão errada na nossa vida, que não exista algum tipo de esperança para nós. Porque mesmo que em meio a algum caminho errado que tenhamos tomado em algum momento, e nós achemos que por causa disso não somos mais merecedores da bênção do Pai Eterno, o nosso Deus nos vê de forma diferente. Porque Ele sabe que a vida é dura, é difícil, é cruel, e ela realmente não confere as oportunidades que às vezes nós sonhamos, mas o nosso Senhor nos vê e nos encontra, nos trazendo uma oportunidade de mudanças. Querem ver as mudanças? Segunda linha, diz assim, que a sua casa poderia ser uma estalagem, ou seja, uma pousada. Sabe por quê? No capítulo 2, no capítulo 2, no verso 1, no final do verso 1, diz assim: eles entraram na casa de uma prostituta cujo nome era Raabe e fizeram o que lá? Dormiram ali. Em outras versões, como a minha fala, pousaram ali. Tem alguma outra versão aí? Diferente da minha aqui? Pousaram, dormiram. Eu só quero colocar para vocês que os estudiosos, eles colocam que esse termo do hebraico que foi usado para poder dizer que eles permaneceram ali, ou dormiram ali, ou pousaram ali, é um termo ligado à ideia de uma estalagem, de uma moradia, de uma casa, uma pousada. Hoje nós chamaríamos de um hotel. Era um local onde pessoas entravam para encontrar morada. É uma evidência. Alguém ainda poderia dizer assim, tudo bem, mas ela não era uma prostituta? Ela poderia ter feito da casa dela um lugar onde homens pernoitassem, passassem tempo, ou estivessem com elas. Não vou duvidar de qualquer questionamento assim, mas nós precisamos considerar que essa mulher não tinha apenas como meio de ganho de vida a prostituição do seu próprio corpo, mas ela tinha agora também a sua casa como sendo um local onde pessoas encontravam abrigo para passar a noite. E de certa forma, isso pode ser confirmado pela terceira linha da nossa tela, que diz assim, que sua moradia tinha hora para fechar. Isso eu quero ler com você na Bíblia. Lê o que está escrito aí. Verso 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já o quê? Escuro, os estudiosos dizem que a casa dela, então, tinha horário para fechar a porta. Qual era o horário que fechava a porta? Quando ficava o quê? Escuro. Espera aí. Normalmente muitas pessoas buscam lugares assim escusos para realizar as suas tarefas ali sexuais, ou de certa forma abusar da prostituição alheia, o horário da noite. Espera aí, justamente à noite é o horário que ela fecha a porta? Fechar a porta à noite era um sinal de proteção, isso era cultural. Casas à noite, não era hora de visitar ninguém à noite. Quando dá o horário da noite, o que se faziam com as portas das casas? Fechavam, para uma questão de segurança de quem estava dentro. Ou seja, ela então, além de ter uma casa que era classificada como uma estalagem, ela tinha em algum momento a preocupação de mandar fazer o quê? Fechar a porta. Então, para poder proteger os que estavam dentro da casa dela. Isso ainda não é a total evidência de que ela não era uma mulher ainda que praticava a prostituição. Mas eu acho que nós temos que considerar a quarta linha dessa tela, que diz assim que o seu reduto e ela mesma era conhecida. Vamos dar uma olhadinha o que a Bíblia diz aqui?
Quando você vai no verso 3, é dito assim: então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe. Vocês estão vendo essa frase aí? Mandou dizer a Raabe. Pensem que o rei de Jericó apenas ficou sabendo de que indivíduos de outras terras vieram até Jericó, para invadir Jericó. E ele então, na hora que vai conversar com seus guardas e oficiais, diz o que para eles? Vão até onde? Lá onde? Raabe. E vocês vão dizer a Raabe. Por que procurar Raabe? Por que procurar Raabe? Porque muito provavelmente a casa dela era o lugar onde pessoas estrangeiras paravam para descansar ao longo de suas viagens. Muito provavelmente o lar dela era justamente o abrigo de muita gente que entrava e saía na cidade. Comerciantes, viajantes, visitantes, era um local de acolhimento. Então, olha, eu conheço Raabe. Vocês já imaginaram? Eu não sei se algum de vocês aqui é conhecido do presidente da República. Quer seja isso um privilégio ou não, eu não sei se alguém aqui seria lembrado em qualquer assunto de segurança nacional de ser visitado pela comitiva da Polícia Federal por ordem do presidente, pelo seu nome. E mais do que isso, ser respeitado. Respeitado. Porque o que eu vejo aqui na Bíblia é uma cena de respeito. Vocês vão até Raabe, olha só, imagina, né, a cena, um rei sentado no seu trono, falando assim: bem, veio gente de fora aqui, vai na casa de Raabe. E fala para ela mandar sair de lá quem tiver que for de outro local. E eles foram ou não foram? Foram. Chegando lá, o que fizeram? Normalmente, quando uma pessoa ameaça a segurança nacional, alguém chega: com licença, nós estamos sabendo que por aqui talvez passaram algumas pessoas, será que você poderia nos informar, por gentileza? É assim que funciona? Não. O que o povo faz? Quebra tudo, joga tudo para o alto, investiga tudo. Não é assim que funciona? Mas não foi isso que fizeram com Raabe. Na verdade, esses homens, conforme nós lemos aqui, além de terem ouvido o que Raabe falou, até passou um pessoal por aqui mesmo, mas olha, já não está mais aqui não. Eles não entraram nem para revistar e quebrar tudo. E além disso, olha, já sendo a hora de fechar a porta, está na hora, tipo assim, pessoal, está na hora, né? Por favor, está na hora de vocês agora ir procurar em outro lugar, porque eu vou fechar a porta aqui. Quem sabe vocês não encontram eles indo embora aí? Aí o que o pessoal faz? Obedece. Eles obedeceram. Passaram 3 dias procurando, igualzinho o Raabe falou. Quando você acaba de ler a história, que você vai ver que eles fizeram o que Raabe mandou. Ou seja, Raabe não era uma mulher qualquer. Além de ser conhecida pelo rei, além de ser respeitada pela Guarda Nacional, é uma mulher que falou e a Guarda Nacional o quê? Obedeceu. Espera aí. Então nós estamos falando aqui de simplesmente a prostituta da Bíblia. Não é prostituta não. Essa é uma mulher de renome, mulher conhecida, é uma mulher respeitada, que o que ela fala, as pessoas levam a sério. É uma mulher que saiu da mentira para a verdade, da desconfiança para a confiança. É uma mulher que pode dar informações que colocam em xeque a segurança de um país. Portanto, o que eu quero colocar em evidência com vocês aqui, é que essa mulher mudou. A casa dela mudou. E sabe qual é mais uma prova disso? É a próxima linha, que diz ali: evidências de uma outra ocupação. Lê comigo o que está escrito no verso 6. Porém, onde foi que ela escondeu os espias? Vamos ver aqui. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado. O que é o eirado, gente? É um telhadinho, né? Os fez subir até o eirado e os tinha escondido, onde? Entre as canas de linho, que havia disposto em ordem sobre o telhado. O que é isso aqui? O que está falando aqui? Está dizendo que ela escondeu os espias debaixo das canas de linho, lá no telhadinho dela,
onde essas canas de linho estavam secando. Por quê? Porque agora ela tinha uma outra ocupação. Vamos falar um pouquinho sobre o que está escrito aqui? Se ela fosse só uma prostituta, ela ia ocupar a vida dela com outra coisa. Mas ela resolveu se dedicar a um outro trabalho. O trabalho de ser uma mulher que trabalhava com fios e tecidos. Uma mulher que preocupava-se em trabalhar com fios tingidos também. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Pelo seguinte, nós temos das nossas roupas aí, vocês conhecem muito bem, vários tipos de tecidos, né? Tem tecido que é natural, não tem? E tem aqueles tipos de fibras que são sintéticas, já ouviram falar disso? O que é uma fibra sintética? Quem sabe me falar uma? Nylon, mais o que? Poliamida, não é assim? São fibras sintéticas. Ou seja, elas não são naturais, elas são feitas, fabricadas. Agora, existem também as fibras naturais, não é isso? Quem sabe? Mas nas fibras naturais nós temos as fibras animais e vegetais, não tem? Me fala um tipo de roupa que é feito com alguma fibra animal. Lã. Lã, tudo bem? Que é o pelo das ovelhinhas, que cresce, é cortado e é feito fio. A lã é um pelo animal, é uma fibra animal. Uma fibra vegetal, me fala uma, a mais usada. Algodão, fibra de bambu. E qual fibra também vegetal que é uma fibra usada? Que nós acabamos de ler aí. Fibra de quê? De linho. Não é verdade? Jesus foi envolto em um pano de quê? De linho, não foi isso que aconteceu? Linho é um tipo de fibra vegetal. Só que linho, quando você vai saber o que é o linho é como se fossem uns caniços assim, tá? Vegetais, que eles precisam ser levados, em primeiro lugar, para secar. Depois que ele seca, ele quando se desfaz assim como palha, ele vai se desfazer como fibras fortes, fibras longas. Só que você ainda vai ver, olha como a Bíblia foi caprichosa ao nos dar os detalhes, que aqui vem dizendo uma coisa, que ela colocou os espias, debaixo das canas de linho, que estavam o quê? Dispostas, de que forma? Em ordem, em cima do telhado. Por que essa informação é importante? Quem já usou linho aqui alguma vez em sua vida? Linho é melhor para quem usa do que para quem passa, é verdade ou não é? Me digam aí, qual que é o problema do linho? Qual que é o problema do linho? Ele amarrota, ele amassa, e quem disse que alguém consegue tirar aquilo ali? Alô, aqui, agora voltou. Quem disse que consegue tirar aí as dobras? Não é difícil? Eu me lembro lá, minha mãe passa um aperto. Comprou uma camisa de linho esses dias, agora veio abarrotada. Ninguém tem paciência para passar aquilo. Por isso que os fios estão em ordem. Porque se ela amassasse tudo e dobrasse tudo, o que ia acontecer com a fibra? Ia quebrar. Se você tem uma fibra quebrada, você não faz um bom tecido, você não faz um bom fio. E o fio não vira bom tecido, porque está tudo quebrado. O que essa mulher estava fazendo era cuidadosamente exercendo uma nova profissão. Ela era uma fiadora. Ela pegava aquelas fibras, amaciava, ela fazia daquelas fibras, agora fios, e com esses fios, ela fazia uma outra coisa. Sabe o que ela fazia? Quem sabe? Verso 21. Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou um cordão de que cor? Vermelho, escarlata. Além de fazer fios, sabe o que ela fazia com os fios? Tingia. Esses eram da cor vermelha. Eu fico imaginando eles escolhendo a cor ali, né? A cor vermelha. Por que ela fazia isso? Porque ela se dava esse trabalho de passar ali secando o linho, porque ela mudou de vida. E alguém que muda de vida é diferente hoje do que era ontem. Alguém que decide fazer coisas diferentes é diferente amanhã do que é hoje. Muda. Pode ser que em algum tempo da vida foi conhecido por algum apelido,
por alguma decisão errada que tomou, passou algum tempo na prisão, usou drogas, tinha vícios, era uma pessoa que tinha suas questões, mas agora ela foi transformada no seu íntimo, no seu coração, e ela não é mais aquela antiga mulher qualquer, ela agora é uma mulher de Deus, e ela mudou os seus hábitos, mudou a maneira como a sua casa é frequentada, mudou a maneira como os horários que fechava a porta ou não, ela mudou os seus hábitos do seu trabalho para ter fonte de renda, ela mudou tudo. E vocês querem ver por que eu estou dizendo que ela era uma mulher de Deus? Vocês querem saber? Está aí a última linha. Porque ela tinha conhecimento de Deus, como até mesmo faltava dentro do próprio povo de Israel. Porque no povo de Israel, o povo viu lá, o mar se abrir, aquela nuvem de fogo aquecer de noite, a nuvem trazendo sombra para eles ao longo do dia, para eles estarem no deserto. Eles receberam o maná, que era o pãozinho que caía cada manhã lá no deserto. Eles receberam água, que foi tirada do meio de uma rocha. Aqueles indivíduos foram protegidos por Deus o tempo todo, e sabe o que aconteceu? Não valorizaram, não acreditaram no Deus que tinha, e uma mulher como essa, que vivia num outro país, que não estava dentro daquele povo, que não experimentou nada disso, disse as seguintes palavras no verso 11, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu, e embaixo na terra. Raabe não era uma mulher comum, Raabe é uma mulher transformada por Deus. Pode passar. E ela agora estava frente a duas opções. A primeira opção dela, continuar sendo fiel ao rei de Jericó, ou então ao rei do universo, que ela estava vendo fazer um monte de coisa na vida de tanta gente, e ela falava, eu quero isso para mim, eu não quero continuar onde eu estou. Eu não quero continuar com a cultura da minha família, com as tradições da minha família, com esse velho jeito de ser, de fazer tudo de novo, do jeito que sempre faz. Eu quero ser diferente. Eu não quero me vestir, mas como eu me visto, comer como eu como, me comportar como me comporto. Eu quero minhas palavras diferentes. Porque se esse povo é abençoado por Deus, eu também quero ser. Então ela agora muda as suas decisões e ela adere para a sua vida essa proposta. Uma proposta de vida espiritual. Ou ela é fiel ao rei de Jericó, ou é fiel ao rei do universo. O que você deve escolher hoje em sua vida? Ser fiel a quem? Aos reis dessa terra, às autoridades aqui, ou ao Senhor Deus, o nosso Deus do universo? E que seja Ele somente a sua fidelidade. Ela olhava e falava assim, bem, eu posso continuar sendo parte de um povo pervertido e derrotado, mas eu posso também fazer parte de um povo vencedor e protegido por Deus. O que eu vou querer? O que você vai desejar? Ela olhava para um lado e falava, eu posso simplesmente matar os espias, entregando que eles estão lá escondidinhos, ou eu posso preservar a vida deles, porque quem sabe eles não me levam? Quem sabe eles não me dão essa chance? Salva a mim, meu pai, minha mãe, meus tios, meus parentes, leva todo mundo para morar com eles, e usufruir da bênção de um Deus que é vivo, porque o Deus aqui não está fazendo nada por nós. Está todo mundo com medo, foi isso que ela falou? Todo mundo apavorado, já está todo mundo desmaiando no seu coração. Não aguentava a pressão de saber que Israel vinha marchando em direção a eles. Amigos, aqui está à nossa frente uma coisa muito poderosa. Ela precisou tomar decisões. E quer ver uma coisa bem curiosa a respeito da decisão que ela tomou? Dá uma olhadinha no capítulo 2, no verso 15 da sua Bíblia. Esse tem que ser na sua Bíblia, não pode ser na minha aqui só. Dá uma olhada aí. Se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, mostra. É isso que a gente vai ler agora para essa pessoa. Eu preciso que você mostre, tá bom? Vamos ler aqui, 2, verso 15. Olha o que está escrito aqui. Ela então fez descer os espias por uma corda na janela, pois a sua casa estava onde? No muro da cidade, e ela morava onde? Em cima do muro. Olha que representação belíssima sobre o que era a vida de Raabe. Uma mulher que morava onde? Em cima do muro da cidade. Hoje, quando a gente fala que alguém está em cima do muro, a gente está querendo dizer o que dessa pessoa? Está o quê? Indeciso. Sabe, quando a Bíblia traz para nós essa ideia de que ela vivia no muro, é basicamente para dizer para nós que agora ela tinha duas opções. Ou você continua aqui dentro, ou você assume ser de um outro povo agora.
Ou você se rende ao rei do seu país, entrega os espias e garante sobrevida para eles, ou você agora adere a um novo Deus que se apresenta forte para você. Mas você vai ter que tomar decisões. O único lugar que você não vai poder continuar vivendo é onde? É em cima do muro. Olha que belo isso aqui. Não é muito interessante? Para Raabe agora tinha uma proposta. Você vai ter que descer do muro. E sabe, amigos, isso aqui fica uma lição espiritual fantástica para mim e para você. Nós também temos que descer do muro. Quais são as coisas hoje que a gente coloca na nossa vida, à nossa frente, que nos leva a nos sentirmos indecisos? Quais são? Talvez tenha alguma questão sua, pessoal, da sua vida, das suas questões, do seu momento como mulher, como homem, do seu momento dentro do seu casamento, ou no relacionamento com filhos e amigos e vizinhos e parentes, com o seu relacionamento com Deus. Se existe qualquer coisa hoje que te faz ficar em dúvida, a pior coisa que existe no mundo são pessoas que não se decidem. É gente que continua falando, eu não sei se eu fico lá ou se eu fico aqui, eu não sei se eu vou ou não sei se eu fico. A pior coisa que existe, sabe qual que é a melhor coisa? É quando alguém toma decisão. Às vezes quando toma decisão errada, toma um saculejo, e aí vem para poder tomar a decisão de novo e acerta. A vida é feita de erros e acertos, mas a gente tem que tomar decisão. Se a gente não toma decisão, a gente vai continuar sendo pessoas que vivem em cima do muro. E só de curiosidade, aqueles que já leram a história de Raabe sabem disso. Qual foi a primeira coisa que Deus destruiu em Jericó quando ele chegou? Qual foi? O muro. O muro não é de Deus. Quem está em cima do muro, já não está escolhendo por ele. Pegaram isso aqui? Quem está em cima do muro, ainda não escolheu a Deus. Se em qualquer aspecto da sua vida está em cima do muro, saia dele. Porque grandes coisas acontecerão de bênçãos em sua vida. Vamos passar mais uma tela. Aqui nós vamos começar a conclusão. Não somos salvos pela quantidade de verdade que nós conhecemos, mas pela firmeza com a qual retemos. Raabe tinha acabado de conhecer sobre aquele Deus, e reteve aquilo com toda a força da sua vida. Tem gente que tem uma vida perante a palavra de Deus, e não toma decisões. Mais vale a força com a qual você se apega ao que você tem nas suas mãos, do que a quantidade de informações que você tem. Prosseguindo, pode passar. Nós temos ali então, pode passar toda essa parte, evidências da consagração, ela reconheceu quem é Deus, transferiu sua lealdade para o Deus verdadeiro, aceitou suas fraquezas e admitiu agora fazer parte de um novo povo. Pode passar. Um outro texto aqui, a providência de Deus guiou os espias à casa de Raabe. Deus sabia onde havia alguém que lhes seria leal. O escritor sagrado não aprova o modo de vida de Raabe, nem as suas mentiras. Sua moralidade era precária, mas no fundo do seu coração, ardendo em baixa combustão, existia uma centelha de puro amor e fé. Que coisa linda, né, gente? Pode passar. Agora vamos falar da família de Raabe? Sabe aonde conta sobre a família de Raabe? Em Mateus capítulo 1. Você já leu sobre a família de Raabe lá em Mateus capítulo 1? Que lá é a genealogia. Tem gente que gosta de pular as partes de genealogia quando lê a Bíblia, né? Já aconteceu com você? Fulano que era filho de Beltrano, que era neto de Ciclano, aquilo não para mais. E você fica horas e horas lendo aquele ali, fulano. E acontece que Jesus também tem a sua genealogia. Então, quando você vai ler o livro de Mateus, que conta sobre Jesus, vai estar lá a genealogia de Cristo. Então vai falar, quem que era lá o pai de tal, que nasceu, que viveu, aquela coisa toda. Mas tem ali o texto, o verso 6, verso 5 na verdade, está escrito lá, que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Peraí, o que está dizendo? Salmão era um israelita, era um homem do povo de Israel. Está dizendo então para nós, que aquele plano que ela fez com os espias deu certo, ela salvou os espias, e os espias a salvaram. Ela foi para dentro do povo de Israel, restaurou sua vida, e a antiga prostituta, agora se tornou o quê? Mãe de filhos, casada com um homem digno, uma mulher digna com um homem digno.
Pessoas que adoravam o Deus verdadeiro agora estavam juntos. Uma família. Olha que sonho delicioso. A realização do sonho de uma família agora era real na vida dela. Por quê? Porque ela saiu do muro. Olha que coisa bonita. Além disso, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ela teve um filho, tá? Boaz. Boaz, de Ruth, também se casou, o filho dela. Gerou quem? Obed. Qual era o nome do neto dela então? Obed. Obed gerou com a sua esposa quem? Está lá em cima? Jessé. Então o bisneto dela era Jessé. Quem é Jessé na Bíblia? É o pai do rei Davi. Então o rei Davi era o trisneto de Raabe. Isso, ok. A trisavó do rei Davi era quem? Era Raabe. Só que mais do que isso, a Bíblia nos diz que o Messias viria da descendência de quem? Do rei Davi. Então ela era lá uma tataravó de Jesus. Quando nós nos decidimos fazer parte das coisas de Deus, Deus faz da nossa vida não só uma bênção para nós, mãe de filhos, mulher digna, vovó, bisavó, trisavó de um rei, não, ela faz com que a nossa vida seja bênção para toda uma geração. Desconsidere agora, tá? A idade que você tem, as condições que você tem de vida hoje, e lembre-se de que Deus pode te usar agora para ser bênção para todas as gerações e as pessoas que estão ao seu redor. Vamos passar para o próximo texto aqui? Que é o texto que fala da fé de Raabe. A fé de Raabe está aí. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Onde é que isso está escrito? Você se lembra lá o versinho lá? Hebreus, capítulo... O que é o capítulo 11 do livro de Hebreus? É chamado de galeria dos heróis da fé. São indivíduos que foram separados na Bíblia para serem modelos para nós. Que coisa linda, né? Quem é Raabe para a nossa história? Modelo. A gente deveria ler a história de Raabe falando assim, que lição essa mulher pode me ensinar hoje? Olha o que a Bíblia está nos recomendando. Olha a história de Raabe. Encontre o que é igual, o que é diferente, mas tome decisões baseadas naquilo que ela também tomou. Pega para você aquilo que ela também fez. E usa a vida dela para falar para todo mundo que tem chance para todos. E o último verso fala da salvação de Raabe. E vai estar escrito ali em Tiago, capítulo 2, verso 25, diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por um outro caminho? Ali vem trazendo um termo que é, de igual modo, não foi também, o quê? Justificada. O que significa isso dentro da nossa salvação? É ser tornado o quê? Justo. Não há mais culpa. Ela agora está pura. Ela agora é alguém que, ao ser olhada por Deus, passa a ser admitida como apta ao reino dos céus. Isso é ser justo aos olhos de Deus. Quem é que colocou essa justiça na vida dela? O nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Ela mesma não tinha como fazer isso por ela, mas pela fé, ela creu no Senhor que purificou a sua vida. Quantas lições especiais. Pode passar, e eu entendo que nós terminamos aqui. Raabe é uma mulher para ser exemplo para mim e para você. Raabe é uma mulher que se apegou em tudo que Deus mostrou para ela. E ela fez disso a razão para ela não ser mais uma pessoa duvidosa, indecisa neste mundo. Ela tomou isso para tomar decisões ao lado de Deus. Raabe fez parte da família de Jesus, direta.
E se há lugar na família de Jesus para Raabe, há lugar para mim também, há lugar para você também. E nós podemos ser da família de Cristo. Mas nós vamos precisar que o Espírito de Deus nos guie, nos oriente e nos mostre o caminho. Há alguém aqui nesta manhã que deseja que o Espírito de Deus habite em sua vida, para trazer a você toda e qualquer certeza necessária para ter uma vida de mudanças, uma vida de melhoria, uma vida de conquista da eternidade. Há alguém aqui hoje que fala: eu quero ter o Santo Espírito em mim, para me ajudar a ser alguém decidido. Deixa eu ver a sua mão. Você deseja isso? Porque eu também desejo. Eu vou erguer a minha bem alto aqui com vocês. E eu espero que o nosso Senhor Deus hoje veja a nossa sinceridade. E que no nosso clamor, vamos ouvir agora um hino especial pela Sheila. E eu vou convidar você para que, à medida com que esta letra for passando, se você se sentir à vontade, que você faça uma coisa, que quando ela canta, você feche os seus olhos, mas numa oração muito pessoal e particular, você entregue os seus caminhos ao Senhor. E você peça ao Senhor Deus para te ajudar a decidir no que é necessário, te ajudar a vencer alguma coisa. Se você se sente em alguma prisão que este mundo te traz, que você fique livre, mas que você encontre a oportunidade de salvação em Cristo Jesus. Vamos clamar pelo Santo Espírito de Deus? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
Vamos colocar de pé para uma palavra de oração. Eu gostaria de convidar você a ficar perto de uma amiga nesse momento, ficar pertinho de alguém. Olha para o lado aí, vê do lado de quem que você pode ficar. Não precisa ser apenas uma pessoa, às vezes gostam de 3, 4 estar juntos, não tem problema também. Mas eu gostaria que vocês se aproximassem. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, amigos, nós vamos para o céu. Vocês acreditam nisso? Nós vamos ver a Deus, sabia? O plano de Deus é que você possa estar lá naquele grandioso dia. E quando nós estivermos lá, nós vamos querer orar para o lado, e nós não vamos querer estar apenas sozinhos. Alguns estarão, talvez sem família, mas nós estaremos lá, com alguém ao nosso lado. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que se passou, como foi cantado neste momento, você é o que Deus tem de mais valioso nessa terra. E sabe quem está do seu lado aí? É um tesouro para Deus, é um tesouro muito especial. Deus quer que nós estejamos juntos no céu, porque Ele nos deseja. E assim como um dia Ele foi buscar Raabe, lá onde ela morava, lá no cantinho dela, em cima do muro, naquela casinha fechada, o nosso Senhor Deus hoje também vem aqui para te fazer um delicioso convite. Ele quer muito que você desça das suas dúvidas, e que você fique do lado dele de uma vez por todas, tá bom? Então, nos apoiemos entre amigos e irmãos, nos apoiemos. Olha para o seu lado e fala assim para quem está pertinho, conte comigo, porque nós vamos para o céu, então conte comigo, tá bom? E nós vamos dedicar este momento especial ao nosso Deus. Vamos orar. Pai querido que está nos céus, aqui estão os teus filhos que se reuniram nessa deliciosa igreja hoje. Vieram todos aqui para ouvir a tua voz, e através da tua palavra a tua voz foi ouvida. Que experiência maravilhosa desta mulher tão especial, tão digna e honrada como foi Raabe. Nós desejamos um dia encontrá-la nos céus, dizer para ela que o exemplo dela motivou também o nosso coração, e dizer, ó Deus, para o Senhor, olhando para os seus olhos, na companhia dos nossos amigos e irmãos aqui, nós queremos dizer, ó Senhor, muito obrigado. Obrigado porque assim como um dia resgatou Raabe de onde ela vivia, também nos resgatou, de nós mesmos às vezes, das circunstâncias, dos momentos, daquilo que criamos para cada um de nós, mas o Senhor tem nos resgatado e nós te agradecemos por isso. Por isso, ó Deus, nas alegrias e nas delícias da tua salvação, hoje nos bastamos e pedimos que a tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus, amém. Aquele abracinho gostoso e assim a gente se despede. Deus abençoe vocês. Pastor, nós queremos te agradecer imensamente, nosso muito obrigada, que mensagem maravilhosa, pastor. Nossa, eu não tenho palavras para expressar, não sei as outras mulheres, as outras pessoas aqui, mas muito, muito, muito bom. Isso aí vai levar nós realmente para o céu através dessa mensagem, vocês concordam? Maravilhosa, pastor, muito obrigada mesmo, viu? Que o senhor seja sempre usado dessa forma, tá bom? Nós te agradecemos. E também queremos convidar vocês que estão aqui, vocês que estão na live também, para quarta-feira, nós estarmos aqui no culto, nosso pastor Gilmar estará pregando aqui para nós, será um culto também abençoado. E também lembrando, no próximo sábado, nós teremos a Santa Ceia, será uma festa muito linda aqui, todos estão convidados. A Santa Ceia é a ceia do Senhor, que é não para aqueles, como o pastor falou ontem, não para aqueles que não têm pecado, isso é para todos nós pecadores. Então é para isso que serve a Santa Ceia, então todos convidados para a nossa Santa Ceia de sábado. E também tem um recadinho aqui, porque hoje nós estamos em festa, né? A festa da realeza. As mulheres que vão para lá, que ainda não têm carro, que estão aí sem condução, procure a mim, o Ocione, o Valdeci, e nós estaremos acomodando vocês nos carros aí, tá bom? Então, um bom domingo para todos. Deus seja louvado.